Salve galera, tranquilo? Meu nome é Nut e esse é um vídeo de Call of Dragons. O tema que eu quero abordar é 5 dicas de como sair do noob ao pro em Call of Dragons. E eu já queria falar que eu não gosto muito dessa terminologia, né? Mas é que a galera costuma usar, é uma ideia meio americanizada, sabe? Não tem uma tradução aqui. Acho que a gente precisa de mais traduções de coisas para nossa linguagem, para que ficar usando inglês o tempo inteiro, né? Porque inglês é uma língua meio pobre. Mas enfim, vamos lá. A ideia é estabelecer 5 dicas, que são coisas que você precisa, digamos, administrar e até tipo, se tornar eficiente para fazer esse salto da sua conta, de uma conta inicial, que tem dificuldades em se estabelecer, para uma conta já bem constituída, que você consegue jogar o jogo com um pouco mais de paz no espírito. Beleza? Primeiro ponto, primeiro gargalo: recursos. E aí, seja na coleta de recursos, seja aqui nas suas construções aqui, a questão é, você precisa de recursos para tudo. Você precisa de recursos para treinar tropa, você precisa de recursos para fazer construção, você precisa de recursos para melhorar a sua tecnologia. Então, como que você faz para conseguir coletar esses recursos? Até porque pode até parecer no começo que você está coletando muito, talvez se você for uma pessoa ativa, mas quando você começa a acelerar as coisas, você vê que o recurso que você achava que tinha, na verdade, não era suficiente. Primeira coisa, treine tropas. E aí parece aquele vídeo do Bial, tipo, use filtro solar, né? Parece, mas não é. É porque a questão é, você precisa treinar tropas o tempo inteiro. Então, se você não tem acesso à tropa T2, você treina a T1. E aí você vai perceber que o T1, quando suas construções estão no nível baixo, elas terminam muito rápido. Então, você tem que ficar apertando para treinar o tempo inteiro. Então, treine o máximo que você puder, cara. Tipo, se você não pode, se você perdeu ali 2 horas ociosas, se você tem que dormir e perdeu 6 a 8 horas ociosas, não tem problema. O importante é, sempre que estiver disponível, você aperta o botãozinho para treinar. E existem várias implicações nisso. A que eu quero ressaltar aqui é, para você coletar, você precisa de tropa. E aí eu sei, tem todas as questões de capacidade de carga, etc. Mas, ainda que exista o aumento da capacidade de carga, o aumento da capacidade de carga incide sobre tropas. Então, se você não tiver tropa, não adianta você ter uma capacidade de carga alta. Então, treine tropas. Ah, mas poxa, é T1. Mano, no começo você vai usar muito T1. Aceita isso no seu coraçãozinho. Não tem essa. Tipo, ninguém começa já, tipo, na reta final com T4, T5, boladão, periculoso. Tu vai começar com T1, aí você vai fazer T2, aí você vai ter um ET2. E aí o que eu estou dizendo de tropa é, às vezes seu dedo coça e você quer chegar e fazer a melhora das tropas do T1 para T2. Só faça isso se você consegue ter uma legião razoavelmente cheia. Porque, cara, não adianta você ter um monte de tropa T2 se você não tem tropa suficiente para encher uma legião. Vale mais a pena você ter um monte de tropa T1 e você tem uma capacidade de carga boa e você consegue chegar e ter uma capacidade de coleta boa do que outro. Outra dica também muito simples: pesquisa econômica. Eu vejo muita galera também focando nessas pesquisas, porque tem 2 tipos de pesquisa, né? Vamos dar um passo atrás. Tem a pesquisa econômica e tem a pesquisa de tecnologia militar. A tecnologia militar vai ser importante para você lutar, vai. Mas se você investe pouco ou nenhum dinheiro, o começo não é para você lutar. No começo você está fraco, você está tentando se estabelecer economicamente para aí sim você ter recursos suficientes para conseguir lutar de maneira eficiente e eficaz. Se você não chegou ainda nessa parte da sua conta, você vai ficar aqui, ó, tecnologia de economia. É de boa, é tranquilão, vão ser coisas que vão te ajudar a se desenvolver. Ó, arquitetura, velocidade de construção de 15%. São 15% aqui que você está economizando acelerador. Técnicas de madeireiros, olha só, velocidade de coleta, 10%. Cara, são 10% de velocidade de coleta e isso aqui você pega só explorando o mapa. Esse aqui, ó, técnica madeireira e silvicultura e também os primeiros aqui militares, você pega só explorando o mapa. Você não precisa gastar recurso. Se você quer gastar, se você tá cheio ali e não tem mais o que pesquisar, tá bom, ok. Mas não precisa, não precisa. Aí você vem aqui, olha só, prospecção de mana, você vai precisar fazer isso para pegar mana, né? Mas olha só, 200 de pontos de combate, 200 por dia.
Aqui no máximo. Aí você, poxa, tá ocupado, tá fazendo outra coisa, não consegue entrar no jogo. Aqui, ó, tem 200. Controle de respiração, aumento de coleta aqui também, melhoria de container, mais mineração aqui, mais melhoria de container, arquitetura, tudo isso aqui, tecnologia de economia, tecnologia econômica, é muito importante para você investir, para você se estabelecer, ter uma conta que consegue angariar recursos suficientes para conseguir se desenvolver. Além disso, eu vou tentar não me ater tanto quanto eu acabei de fazer aqui, porque senão o vídeo vai ficar 40 minutos. Eu falo pra caramba. Vamos lá. Política. Política você vai ver que vai ter a mesma coisa. Ó. Coleta de recursos, expansão de container, mais expansão de container, mais coleta de recursos. Depois você vai ver, vai ter um momento que você vai querer chegar e passar isso aqui. Não só o 5 para você pegar a expansão militar 3, mas para chegar e aumentar mesmo, para você ter mais recursos ainda. Beleza? E, o mais importante, tem uma continha de fazenda. E aí eu vou fazer um vídeo dedicado a como que funciona você ter uma conta de fazenda, mas basicamente você vai ter uma conta secundária. Tem gente que gosta de mais de uma, mas eu não tenho tempo para fazer mais de uma. E olha que eu tenho... Meu tempo é bastante maleável, tá? Eu sou profissional liberal, mas ainda assim não consegui. Mas, se você tiver... E aí essa... conta fazenda, ela vai transferir recursos para você. Eu faço mensalmente, mas se você quiser uma outra coisa, você vai ver que em mercados de aliança, e aí você vai ter um limite, dependendo do nível do seu mercado da aliança, que você pode receber recursos semanalmente. O meu está em 32 milhões e 500 mil. Pode parecer muito, mas não é. E a única dica que eu deixo para você especificamente sobre conta de fazenda é: tá certo que o limite de saque semanal é maior, só que o saque você tem uma taxa embutida de 40% sobre tudo que você pega. Quando você manda só pelo mercador, você vê que a minha taxa aqui no nível 20 é de 16%. Menor, né? Então, leve isso em consideração. Vou fazer um vídeo só sobre isso mais tarde, então segura isso e vamos lá. Gargalo número 2, aceleradores. Você vai ver aqui, quando você abre aqui o seu baú também, aqui, aceleradores. Você tem tipos diferentes de aceleradores, são 4 tipos. Você tem acelerador de construção, você tem acelerador de treinamento, você vai ter aceleração de pesquisa e você vai ter o genérico. Genérico, obviamente, serve para todos os 3. Então você vai querer utilizar esses aceleradores com sabedoria. Então você vai ter que saber quando usar, você vai ter que chegar e prestar atenção, por exemplo, quando às vezes tem um evento de aceleração ou de ganho de poder, que aí você pode fazer uma coisa que você já queria e ganhar valor enquanto você faz aquilo que você queria. Além disso, é uma dica que eu sempre dou: guarde seus aceleradores universais. A acelerador universal, pelo menos no Rise of Kingdoms, e por enquanto eu estou mantendo essa mesma premissa, até eu conseguir perceber que não é bem isso ou me provarem do contrário, a acelerador universal você guarda para usar em pesquisa. Só isso. Claro, você eventualmente pode se ver num gargalo que você vai ter que usar acelerador universal em outra coisa, mas isso é motivo, isso é uma coisa que é mais absoluta exceção possível e imaginável. Por quê? Porque, cara, quando você abre aqui a pesquisa, você vai ver aqui pesquisa militar, tem uma coisa muito bonita chamada T5. Se você já lutou contra alguém que tinha T5, você vai perceber que o estrago que essa belezinha faz aqui é bizarro, é sem comparação. Sim, custa mais recurso para treinar, demora mais para treinar, demora mais para recuperar do hospital, sim. Mas é muito mais eficiente para você lutar no campo de batalha, e ao invés de você ficar indo e voltando 80 vezes com tropa de dia mais baixo, quando você tem T5 você já causa um estrago bom, você já toma um dano bom. E aí você lutou pouco, mas você lutou de maneira mais eficiente, beleza? Então seu objetivo quando você está lutando nesse jogo aqui é você pegar lanceiros. Lanceiros não, é você pegar T5, porque eu cliquei aqui, né? Só que para você pegar T5, você precisa ter maximizado não só toda a árvore de economia, tudo isso aqui, mas a área militar você tem que fazer a parte específica do seu T5. Ou seja, tudo isso aqui para trás tem que estar maximizado, tudo isso aqui para trás, e eu vou precisar de pontas afiadas nível 10, proteção de artilharia 2 nível 10, e aí sim eu consigo pegar o T5 de lanceiros. E fica pior, porque eu vou usar Cavaleiros de Serp, né?
Para eu pegar Cavaleiros de Serp nível 5, T5, né? Ou qualquer unidade voadora, dependendo da sua facção, você vai precisar de todas as T5 desbloqueadas. Ou seja, você vai precisar desbloquear isso aqui tudo só para você chegar aqui. E aí, eu não vi muitos jogadores, olha que eu tô no reino 32, que é o reino mais bizarro, com mais Kraken, baleia e, porra, China versus americanos, e parece que a gente tá, tipo, na guerra virtual aí que tá acontecendo, mas enfim. E eu ainda não vi, eu acho que eu vi um no máximo, que o pessoal que tinha essa unidade alada aqui T5. Porque não só você tem que liberar, mas você tem que treinar, né? Então, enfim. Então é isso. Uma última dica para como você consegue chegar e utilizar os seus aceleradores de maneira mais eficiente, que é utilize as pedras de mana. Pedra de mana vem do acólito. O acólito é essa coisinha aqui bonita. E aqui essa lagartixa está do lado desse berremote aqui da zona 2. Mas dependendo da zona onde você estiver, o acólito vai ser diferente. Esses acólitos, quando você mata, ele dropa uma coisa chamada pedra de mana. E essa pedra de mana vai te dar um percentual. E, claro, existe pedra de mana que aumenta a sua velocidade de pesquisa e pedra de mana que aumenta a sua construção também. Você vai querer sempre ter uma pedra de mana antes de realizar a construção, antes de realizar a pesquisa, antes de apertar para fazer o treinamento. Beleza? Esse bônus só incide antes de você chegar e apertar o botão. Nunca depois. Então, com outra coisa também, né? Que é relacionada a essas pedras de mana. Quanto maior o nível do Behemoth e mais forte é o acólito, você vai ver que, olha só, pedra de mana de diligência 4. Então teve a 1, a 2 e a 3. Quanto maior o nível da pedra de diligência, maior o percentual. Então, se você for precoce e acelerar tudo no começo, quando tem uma pedra de mana com percentual ruim, você vai pegar menos bônus do que se você tiver com a pedra de mana no nível mais alto. E, por fim, última dica, eu prometo, é pesquisa. Você vai ver aqui na pesquisa de economia, e tem algumas pesquisas que vão te dar, como eu acabei de falar, velocidade de construção, velocidade de pesquisa, e ainda vai ter arquitetura 2 e erudição 2. Maximiza isso. Não tem escolha, você investe pouco ou nenhum dinheiro, isso aqui tem que estar maximizado o quanto antes. Minha erudição só não está mais alta porque não pode. Mas assim que puder, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu tiver isso aqui nível 22 é erudição. Todo o tempo que você está com isso aqui maximizado, você está ganhando valor, porque você diminui o tempo da sua pesquisa e diminui aceleradores que você vai usar se você for usar aceleradores. Então isso é muito importante de você chegar a se ter maximizado. Beleza? Terceiro gargalo. Heróis de qualidade. E aí você vai ver, por exemplo, aqui em heróis, você vê que tem um monte de bonequinhos, né? Cada herói faz alguma coisa, etc. Você tem os heróis de artilharia, de magia, de cavalaria, de infantaria. Tem herói aqui que é, por exemplo, a Eliana, que é geral. E aí você pensa, poxa, eu tenho 3 ou 4 legiões que eu posso usar ao mesmo tempo, né? Vou dividir isso e vou colocar em vários heróis. Tá errado. Você vai investir em um herói de cada vez, sempre. Investir em um herói de cada vez significa o quê? Deixar o nível desse herói 60. Quanto maior o nível do seu herói, mais tropas você consegue carregar. Lembrando que tem que ser o herói primário e o herói secundário. No meu caso, eu uso Kinara primário, Gwen secundário, todo já na guerra da Zona 3, então qualquer coisa abaixo do nível 60 você está perdendo eficiência no campo de batalha. Não faça isso, beleza? Outra coisa que você vai ver na hora de você evoluir os heróis, e é por isso que você vai fazer isso individualmente, são as habilidades. Você vê que cada habilidade aqui, conforme você vai aumentando, você tem um custo de fichas. E aqui olha só, custos de melhoria. Para eu chegar e deixar a Gwenwyn com o máximo de habilidades, eu gastei 125 fichas genéricas, 315 fichas da Gwenwyn. Isso aqui foi tudo que eu investi nela. Eu investi isso aqui tudo de estrela e eu investi isso aqui tudo de manual táticos para você conseguir chegar e evoluir. Beleza? Então isso aqui foi tudo que eu só para deixar a Gwenwyn maximizada. Aí você vê aqui Kinara. Minha Kinara,
Quanto que eu investi nela? Eu investi 48 fichas de herói lendário e 2 fichas dela mesmo, além dessas estrelas aqui e essa quantidade aqui de manuais. 7864. Quase a mesma coisa, doideira, né? Beleza? Então é isso que você tem que saber sobre heróis. Você vai evoluir um de cada vez, você vai evoluir com calma e você vai planejar antecipadamente. Eu sei que eu vou trabalhar com artilharia, então eu investi primeiro na Gwenry, maximizei, depois eu Nico, deixei ele 5-1-1-1, porque eu estava usando o Nico. Depois, não, eu tava com a Gwenry, depois eu fui pro Craig, aí ele já tem aqui, até porque você tem um evento no começo do jogo que você tem ficha do Craig de graça. Depois eu vim pro Nico, que eu liberei o Nico do baú, deixei ele pelo menos com a primeira skill ativa, que eu vou utilizar ele ainda. Depois eu vim pra Kinara, e aí foi isso. Você vê que o Nico, por exemplo, como eu sabia que eu não ia utilizá-lo no final, eu nem aumentei a experiência dele com o livro. Acho que se eu aumentei muito pouco, para ser sincero. A Kinara foi onde eu investi para deixar o nível dela 60. Beleza? Gargalo número 4. Quantidade e qualidade de tropas. E eu falei aqui rapidamente antes, né? Que é o pessoal, o seguinte. O pessoal no jogo, ele vai sempre te empurrar para você chegar em ter T4. T4 é o tipo de tropa que você mais vai usar ao longo do jogo. Então, tem dados momentos, quando sua conta está começando, que as guerras começam com T1. E aí alguém consegue chegar ao T2, né? Porque tem uma corrida para você chegar no T2. O T2 já é muito mais forte que o T1. Eu vou mostrar aqui para vocês, pra você ter uma ideia. Beleza? O T1 é assim. 110, 130, 63, 90. Você vem para o T2, 135, 186, 77. Você vai ver que tem uma diferença aqui, que é um pouco melhor. Então, aqueles que conseguem dominar o T2 já vão ter vantagem sobre as pessoas que só estão usando o T1. T3 vai ser a mesma coisa, T4 vai ser a mesma coisa sobre os outros. Então, você tem uma pressão para sempre ir aumentando o tier da sua tropa e sempre melhorando a sua tropa para você se manter relevante no campo de batalha. E aí, por exemplo, dado o momento, as pessoas vão dizer para você que você tem que ter T4. Tem que ter T4, tem que empurrar para T4, tem que fazer T4, e aí você tem que prestar atenção sempre nessa necessidade, porque, por exemplo, no caso da minha aliança, o líder da minha aliança já está falando um tempo para a galera que a galera precisa de T4 para conseguir lutar, porque tem um momento que você não consegue lutar de T3, beleza? E aí você tem que saber os limites da sua conta. Vou falar um negócio de crianças não tentem isso em casa, porque eu coloquei dinheiro no jogo, para ser sincero, por meus cálculos, eu foi um pouco acima de R$200, acho que está em R$205. Então, para a realidade do país, cara, e é preciso porque eu tinha um dinheiro sobrando agora esse mês, eu não pretendo ficar colocando essa quantidade de dinheiro num jogo de celular, mas pelo menos dentro da minha condição financeira atual, né? Vai que amanhã eu ganho na Mega Sena, ou o canal do YouTube começa a voar, eu começo a monetizar vídeo, vamos ver o que acontece. Mas dentro das minhas condições atuais eu investi isso, e olha só como é que tá minhas tropas atualmente. Eu tenho 78.530 tropas T4 de lanceiro e 85.588 tropas T3. Então você vê para mim que gastou uma quantidade boa de dinheiro aí pensando em reais. Em dólar isso aí é papel de bala. Mas em reais eu gastei uma quantia significativa e ainda assim eu não tenho tudo de T4. Eu tenho uma parte. Cerca de aqui vai ser um pouco menos de 50%, beleza? E olha, nós estamos já passei do dia 40. Então, cara, você não vai conseguir treinar tanto T4 assim. Você não vai conseguir chegar e ter uma marcha completa. Tu não vai conseguir chegar a alcançar a lua. Então, vai com calma na progressão da sua conta. É um pouco genérico o que eu estou falando, mas isso é importante sim. Você vai sentir... Acho que a conta, para fazer uma comparação, é como se fosse carro quando ele pede para você chegar e passar de marcha, tá ligado? O carro pede para você passar da marcha 1 para 2. Para você meter a segunda para a terceira. O carro te diz quando você tem que fazer isso. A conta vai ser a mesma coisa.
você vai perceber quando a conta tem possibilidade de você chegar e você dar um tranco e acelerar em alguma coisa. E vão ter vezes que você vai ver que se você acelerar vai dar ruim, você vai ficar sem recurso. E quando você fica sem recurso, você não consegue fazer nada. Ou você fica sem aceleradores, aí às vezes vem um evento ou vem alguma questão importante que a aliança precisa de ajuda, você não tem acelerador, porque você já gastou tudo com outra coisa. Então você precisa sempre saber e sentir quando que sua conta pode ou não pode fazer uma coisa. Isso é uma coisa que você vai perceber com o tempo, e isso é muito importante para você perceber a sua conta e você sair daquilo que eu tinha falado, né, que é essa terminologia do noob para o pro. Que aí você vai sentir a sua conta e vai saber o que você pode ou não pode fazer. E eu vou parar de repetir sentir a sua conta, porque eu estou sentindo que eu falei isso mais 6 vezes aqui nos últimos, 2 minutos. Beleza? Último gargalo. Desenvolvimento da tecnologia. Então, cara, você está percebendo que, conforme eu fui falando aqui, né, uma das coisas que você vai perceber é tecnologia. Eu já dei o spoiler do T5 e já dei spoiler de você precisar, de você ter esse empurro para você pegar o T4. Então, além do T4, você acaba sendo empurrado para várias outras coisas, porque o T4 não vem sozinho. Você tem que destravar isso aqui, você tem que destravar essa tecnologia aqui, você tem que destravar essa, você tem que pegar todos os T3, enfim. Tem várias coisas que você acaba sendo empurrado a fazer, inclusive na árvore de economia, porque você percebe que você precisa disso aqui também. Então, como que você lida com essa pressão de ter que avançar cada vez mais e ser cada vez melhor e mais eficiente nesse quesito? Vai com calma. Eu já falei sobre o acelerador universal, então eu já queimei um pouco a largada, mas é aqui que vai ser importante você memorizar isso. Acelerador universal é apenas para pesquisa. Guarda eles justamente para isso. Você percebeu que eu estou no dia 40 e eu já estou fazendo a última T4. Isso aqui é bastante avançado, tá? Você só vai conseguir isso aqui com dinheiro. Se você não colocou dinheiro, você não vai estar aqui. Você não deveria estar aqui. Você não deveria tentar estar aqui. Se você não colocou dinheiro, você vai ficar aqui. Lanceiro T4. Bom, é bonito, é barato, é eficiente. Você vai destravar só o seu T4. Ou digamos que você, na sua facção, você use magos. Então você vai só fazer o mago T4 e vai ficar tranquilão aqui. E tá tudo bem. Você vai fazer isso aqui e depois você vai investir em economia. Porque você precisa de economia. Como eu coloquei algum dinheiro, eu tenho acesso a recursos e aceleradores que as pessoas que não colocaram dinheiro não têm. E é por isso que eu consigo acelerar um pouco mais. Mas veja bem que minha aceleração não é enfiar o pé na tábua, né? Porque tem outras pessoas aqui que colocaram muito mais dinheiro que conseguem ir muito mais além do que eu. E eu só consigo dar uma pequena acelerada. E aí eu percebi aqui que tem uma coisa que eu deixei de falar sobre o ponto 4, que é a quantidade de tropas, que é manter as tropas treinando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já tinha mencionado em outro tópico, né? Você vai perceber que os tópicos eles conversam entre si, então é difícil você separar uma coisa especificamente. É mais um bolo de informação que a gente tenta categorizar ali, mas às vezes é difícil de você chegar e você pegar. Você tem uma coisa que você pode fazer para ser mais eficiente ainda treinando tropas. Por exemplo, digamos que eu fosse dormir agora. Você vai ver aqui que o próximo Cavaleiro de Serp vai terminar em 3 horas. Eu preciso dormir no meu sono de beleza pelo menos umas 5, 6 horas aí, senão eu tô pó no dia seguinte. No mínimo. Então, o que você vai fazer? Você pode... Meu acampamento está no nível 10... Então, cada fornada de 500 Cavaleiros de Serp, eu já sei que demora um pouco mais de 6 horas. Então, se eu estiver indo dormir, eu posso acelerar essa fornada aqui, que vai sair em 3 horas, e mandar treinar de novo. Eu não vou fazer isso porque eu não preciso, porque eu estou gravando, são 9h26 da manhã. Mas, se você for dormir e você quer um pouco mais de eficiência, você pode fazer isso, que aí você acelera e aí você bota essa fornada de 6 horas e isso vai fazer com que a sua construção não fique ociosa. E o segredo de você fazer isso é deixar o mínimo possível as suas construções ociosas para que você consiga extrair a maior quantidade possível de valor de cada uma delas. Porque é aquilo, tudo leva em conta tempo. Então, conforme você for mais eficiente com o seu tempo, se for mais eficiente em conseguir extrair valor dessas coisas que demandam tempo, melhor você consegue chegar a médio e longo prazo, muito mais longo do que médio,
você vai conseguir chegar e desenvolver a sua conta. Beleza? E última coisa aqui também, de unidade, olha só, outra coisa tá em outro vídeo. Pelo amor de Deus, não use cura com recursos. Não usa isso. Não usa. Não usa. Tem um X aqui que eu estou fazendo com o mouse, tá? Não usa isso. Tem exceções muito pontuais, muito específicas, que eu já tratei no vídeo que eu falei sobre 10 dicas para guerra. E tô vendo que eu vou fazer um vídeo especificamente para isso. Vou deixar aqui o card do vídeo que eu já falei sobre dicas para guerra. E quando eu tiver feito já o vídeo especificamente sobre isso, vou também botar um card aqui, porque isso é muito importante. Cara, isso atrapalha muito o desenvolvimento da sua conta. Você não deve gastar recurso aqui, salvo exceções extremamente pontuais. Beleza? Então, gente, o vídeo é isso. Se você gostou, se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha com algum colega seu, alguma colega sua que você tá chegando e tá jogando junto. É isso, gente. Falou, abraço.